Bom, gente, depois de nós estudarmos português, né? Concluímos o nosso módulo 2 em português. Nós agora iremos estudar, ter aula de ensino religioso, onde vocês irão pegar o caderno de religião de vocês, irão fazer o cabeçalho bem direitinho, tudo bem bonitinho, tudo bem arrumadinho, como a tia sempre indica e manda e quer, né? Que é o correto. Aí vocês irão fazer o cabeçalho. Depois que vocês fizerem o cabeçalho tudo arrumadinho, com o nome tudo direitinho da tia, vocês irão colocar essa data de hoje. Hoje são quanto? 6/7/2020. A nossa aula de ensino religioso, gente, nós iremos falar, conhecer um pouco sobre as histórias, né, contidas, né, que as pessoas escreveram de Deus, das pessoas de Deus, né? E hoje nós iremos conhecer a história que a tia colocou lá no grupo para que vocês transcrevessem no caderno, essa história que diz assim, ó, o Jonas e o grande peixe. Jonas e o grande peixe, ok? Vocês irão transcrever esse texto de Jonas e o grande peixe. Vocês irão transcrever no caderno de ensino religioso. Lembre-se de quando começar a transcrever o texto, nós temos que usar o que, gente? Letra maiúscula. Vocês lembram disso? Que nós temos que usar letra maiúscula. Nós temos também que utilizar o que? Parágrafo. O que é parágrafo? É o espaço de um dedinho na margem do seu caderno do lado esquerdo. Não é isso? É um espaço de um dedinho para que suas atividades fiquem organizadas. Certo, gente? Vocês entenderam direitinho? Vocês podem estar pensando, mas todos os dias a tia fala a mesma coisa. Mas é porque eu sei que ainda tem gente que ainda esquece. Se eu não tiver no pé para dizer inicia com letra maiúscula, deve usar parágrafo. Lembre-se também do substantivo próprio, que todos os substantivos próprios, ele deve ser escrito com letra maiúscula. Não importa se o nome da pessoa vem no início, se ele vem no meio do texto, se ele vem lá no finalzinho do texto. O importante é que vocês lembrem, todos os substantivos próprios têm que ser escrito com letra maiúscula, independente da matéria que for. Mas apareceu o substantivo próprio, esse substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Lembre-se disso, gente, por favor. É muito importante isso, né? A gente deve aprender isso e deve pôr em prática, certo? Lembre-se também que o substantivo próprio não é nome de pessoa não, né? É nome de cidade, nome de lugares, ok? Então, você já tem escrito aí no caderno de vocês de português, não é isso? Então, agora, a tia vai fazer essa leitura onde vocês irão acompanhar, certo? O título diz assim, Jonas e o grande peixe, né? Jonas e o grande peixe, né? Vocês vão conseguir ver lá no livro de Jonas, no capítulo 1 ao 4, tá? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Jonas estava fugindo de Deus. Por que será que Jonas estava fugindo de Deus? Ele entrou num barco que ia para longe. De repente, veio uma tempestade. Oh, o que foi que aconteceu? Olha, gente, Jonas estava fugindo de Deus e de repente veio uma tempestade, né? Ele entrou em um barco, né, que ia para longe e de repente veio uma tempestade. O navio quase afundou com as ondas. Os marinheiros jogaram Jonas ao mar, certo? Jonas foi afundando e afundando. Naquele momento, um peixe enorme passava ali.
o grande peixe abriu a borda e engoliu Jonas. Tá vendo aí, gente? Foi o que aconteceu. Jonas ficou dentro da barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Então, o peixe cuspiu Jonas perto da praia. Jonas estava seguro em terra novamente. Ele havia aprendido a não fugir de Deus. É isso, gente? Então, preste atenção. Esse texto é lindo, né, gente? Texto belíssimo. Onde o título do texto, ele fala o quê? Jonas e o grande peixe. Ó, Jonas e o grande peixe. O que foi que aconteceu? Jonas e o grande peixe. Vamos lá, gente? Foi que Jonas fez. Jonas, segundo o texto, Jonas estava fugindo de Deus, né? Ele estava fugindo de Deus. Alguma coisa ele fez para ele fugir de Deus, não é isso? Então, quando Jonas estava fugindo de Deus, ele encontrou um barco que estava indo para bem longe. E o que foi que Jonas fez? Jonas entrou nesse barco. Mas o que foi que aconteceu com Jonas ao entrar nesse barco? De repente, veio uma tempestade, não é isso? Uma tempestade e o navio, aquele barco quase afundou, né? Quase afundou com as ondas eram fortes, não é isso, gente? E o que foi que os marinheiros fizeram com Jonas? Eles perceberam que o barco estava afundando por conta de Jonas, porque Jonas estava se escondendo, fugindo de Deus. Então, quando Jonas entrou no barco, estava uma maravilha antes de Jonas entrar no barco. Mas a partir do momento que Jonas entrou no barco, os marinheiros perceberam que veio uma tempestade do nada. Aí aconteceu essa tempestade e o barco quase que afundou. Então, quando os marinheiros perceberam que esse barco só afundou quando Jonas estava dentro dele, aí o que foi que eles fizeram, os marinheiros? Pegaram Jonas e jogaram no mar. Isso? Pegaram Jonas e jogaram, tiraram Jonas do barco e jogaram Jonas dentro do mar. Quando jogaram Jonas dentro do mar, imediatamente, na proporção que eles jogaram Jonas dentro do mar, ia passando um peixe enorme, né? Esse peixe era enorme, era muito grande esse peixe, enorme. E o que foi que aconteceu com Jonas? Jonas foi engolido, né? Ou seja, o peixe engoliu Jonas, né? Quando o peixe engoliu Jonas, tá pensando que Jonas morreu? Não, gente, Jonas não morreu. Ó, presta atenção. Quando Jonas foi jogado dentro do mar, que estava ali passando naquele momento um peixão imenso, então o peixe abriu sua enorme boca, né? E engoliu Jonas. Jonas ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites, não é isso? Então, durante 3 dias e durante 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga do peixe, tá, gente? Então, depois de 3 dias, depois de 3 noites, o peixe resolveu cuspir Jonas, né? Ah, o que foi que aconteceu? Será que o peixe deixou Jonas lá no meio do mar novamente? Ou será que o peixe fez? Segundo o texto, Jonas, né, que foi engolido por um peixe, ou seja, o peixe engoliu Jonas, né, onde Jonas passou 3 dias com 3 noites dentro da barriga do peixe vivo. O peixe, com 3 dias, ele cuspiu Jonas. Desculpem. E o peixe cuspiu Jonas perto de uma praia. O peixe não deixou Jonas lá dentro do mar. Mas será que é o peixe que é sabido mesmo? Ou será que esse peixe foi conduzido por Deus? Foi Deus quem conduziu esse peixe a fazer isso?
Não é isso, gente? Foi Deus quem livrou Jonas de não ser morto pelo peixe, porque imagine, Jonas foi engolido por um peixe, gente, um peixe enorme. Esse peixe poderia ter devorado Jonas todinho, não é isso? O peixe é grande, então Jonas foi engolido por um peixe enorme. E depois de ser engolido pelo peixe enorme, Jonas ficou dentro da barriga por 3 dias e por 3 noites. Depois, o peixe cuspiu Jonas perto de uma praia, não é isso? E lá estava Jonas novamente seguro em terra, não é isso? Será que foi Jonas que pediu para o peixe cuspir ele? Não. O peixe cuspiu Jonas porque Deus permitiu que ele fizesse isso, não é isso? Então, essa história, ela diz o quê? Que nós não devemos ser desobedientes a Deus, né? Porque Deus pode nos proporcionar coisas boas, como Ele nos proporciona, mas também Deus, quando nós somos desobedientes a Ele, Ele pode permitir que algo aconteça, né? De ruim conosco, né? Só para que nós ficamos, sabemos que Deus é Deus, que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, que só nele devemos confiar, só a Ele devemos adorar. Não é isso, gente? Então, esse texto é um texto lindo, onde ele fala dessa história de Jonas, que Jonas foi engolido por um peixe enorme e que Jonas ficou dentro da barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites, mas nem por isso Jonas foi devorado pelo peixe, né? Que Deus não permitiu, porque Jonas foi desobediente a Deus, não é isso, gente? Aquele barco que estava lá dentro do mar, ele não ia afundar de jeito nenhum. Então, os marinheiros foram espertos, não é isso, gente? Os marinheiros, eles foram espertos e perceberam que o seu barco estava afundando por conta de Jonas. Então, o errado ali era Jonas. Então, eles pegaram Jonas e jogaram dentro do mar. E naquele momento, iriam passando um peixe enorme, né? Onde o peixe engoliu Jonas, né? E Jonas ficou lá por 3 dias e 3 noites. E depois, o próprio peixe levou, né? Foi até perto de uma praia e cuspiu Jonas lá novamente. Jonas estava intacto, ou seja, Jonas não tinha nada rasgado. O peixe não mordeu Jonas, o peixe não cortou Jonas, o Jonas não tinha nada. Por quê? Deus permitisse que isso fosse só um alerta, não é isso? Para que ele pensasse, para que ele não fizesse mais isso com Deus. Ai, desculpe, gente, certo? Então, depois, gente, de ler esse texto, depois de nós nos deliciarmos na leitura desse texto bíblico, nós iremos fazer atividade, né? Que a tia postou lá, ó, essa atividade onde vocês irão transcrever para o caderno de vocês, não é isso? Vocês não já transcreveram aquele texto, não é isso? Depois de vocês copiarem aquele texto, aí vocês irão pular uma linha, irão colocar de acordo como está aqui, ó, atividade de ensino religioso. Olhe, preste atenção, a tia iniciou com letra maiúscula, a tia usou parágrafo. O que é parágrafo, mais uma vez? É o espaço de um dedinho do seu lado esquerdo, do seu caderno do lado esquerdo, certo? Por que é importante que faça dessa maneira? Porque o caderno fica mais organizado, suas tarefas também, ok? Depois de escrever o nome e atividade de ensino religioso, você irá transcrever o primeiro. O primeiro, ele diz assim: qual é o nome do texto? Você volta aí no texto onde vocês escreveram, é isso, gente? Que você já deve ter escrito. E vai olhar qual é o nome
nome do texto? Em cima. Qual é o nome desse texto? Esse texto está falando de quê? Aí você vai lá, vai ler e vai colocar a resposta. Lembrando-se que eu disse o quê? Que deixasse 2 linhas. Por que 2 linhas se apenas uma dá para responder? Bom, gente, lembre-se que a tia diz sempre assim: eu gosto do caderno organizado, não é isso? Então, quando vocês escreverem o primeiro, a tia colocou para deixar 2 linhas, não é isso? 2. Por quê? Uma linha vocês irão responder, a outra linha é para não ficar grudadinho com a segunda questão, não é isso? E assim a atividade de vocês ficou mais organizada, ok? Então, depois de vocês escrever o primeiro, dizer qual é o nome do texto, vocês irão responder no caderno de vocês. Aí, então, vocês irão passar para o segundo, tá, gente? O segundo, ele diz assim, ó, preste atenção. De quem Jonas estava fugindo? Gente, no texto diz o quê? De quem era que Jonas estava fugindo? Por que foi que Jonas entrou naquele barco que ia para bem longe? Jonas estava fugindo de quem? Volte no texto, leia novamente, releia para que vocês consigam responder certo, correto, certo? E no segundo, eu também deixei 2 linhas. Uma responde, a outra para não ficar emendado com a terceira questão. Ok? Entenderam? Posso ler o terceiro? Vamos lá? O terceiro, gente, ele diz assim, ó. O que aconteceu quando Jonas entrou num barco? E o que fizeram com ele? E aí, gente, o que foi que aconteceu quando Jonas entrou no barco? O que foi que houve assim que Jonas entrou no barco? Aconteceu o quê? O que foi que aconteceu? Aconteceu o dilúvio ou aconteceu a tempestade? E o que fizeram com ele? Ou seja, você vai logo dizer, são 2 respostas em uma, vai dizer o que foi que aconteceu quando Jonas entrou num barco. E quando Jonas entrou... Eita, o que aconteceu quando Jonas entrou num barco, né? E quando Jonas entrou no barco, o que foi que os marinheiros fizeram com ele? E, gente, o que foi que os marinheiros fizeram com Jonas? Jogaram o quê? Jonas aonde? Foi no rio ou foi no mar? E, gente, aí eu deixei 2 linhas para que vocês respondam e deixar outra para ficar organizada, ok? Vocês entenderam direitinho? Agora eu irei ler a 4ª questão. A 4ª questão, ela diz assim, preste atenção. O que aconteceu com Jonas ao jogarem no mar? Depois que os marinheiros percebeu, né, que quando Jonas entrou lá, num barco, que veio aquela tempestade, que o barco começou a afundar, depois de todo esse trajeto, o que foi que os marinheiros fizeram com... O que foi que aconteceu com Jonas depois que os marinheiros jogaram ele lá no mar? O que foi que aconteceu com Jonas? Isso? O que aconteceu com Jonas ao jogarem no mar? Né? Depois que jogaram Jonas no mar, o que foi que aconteceu com ele? O que foi que ia passando ali naquele momento? O que foi que houve com Jonas? Né? Aconteceu o que com Jonas? Gente, ele foi engolido por quê? Aí vocês irão novamente reler o texto e depois que vocês relerem, vocês irão encontrar a resposta. Depois de vocês darem a resposta, tem 2 linhas, 2. Uma para responder e a outra para ficar organizada, ok? Aí sim, eu passarei para a 5ª questão.
A quinta questão, ela diz assim: por quantos dias Jonas ficou dentro da barriga do peixe e o que o peixe fez? Olhe, prestando atenção, são duas respostas em uma só. Vou ler novamente a quinta questão. Vou reler, porque eu já li, tá? Preste atenção. Por quantos dias, né? Dias e noites, não é isso? Por quantos dias e noites Jonas ficou dentro da barriga do peixe? Olha a outra pergunta. E o que o peixe fez? Hein, gente? E o que o peixe fez? Hein? O que foi que o peixe fez? Aí vocês vão lá, vão reler novamente e vão dar a resposta. Bom, gente, vocês gostaram dessa nossa aula de hoje de religião, onde nós estudamos e aprendemos sobre a história de Jonas e o grande peixe? Gostaram? Hein, gente? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje de ensino religioso, no qual vocês irão transcrever, como no início eu falei, num caderno de ensino religioso, tomando todos os cuidados, né, que a tia acabou de falar, que é o uso de início com letra maiúscula, que é o uso do parágrafo, ok, gente? E no decorrer dessas atividades, surgir algumas dúvidas, estarei aqui para que nós possamos, né, resolvê-la juntas, ok? A nossa aulinha de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima aula e uma ótima tarde e até amanhã, se Deus nos permitir.